Olá, meus amores. Vamos agora para as novidades do empregador web, né? Dando mais enfoque na compensação automática e devolução de valores por meio de GRU. Duas funcionalidades tão esperadas, né, não, gente? E no último dia 7 de agosto de 2020 foi aplicada a rotina de compensação nas parcelas de todos os acordos existentes no empregador web. Que coisa boa, hein, gente? Depois de muita espera, com muitos acordos que foram pagos a maior ou a menor, finalmente está chegando a funcionalidade de compensação automática e devolução por meio do GRU dentro do empregador web. Então é muita felicidade. É isso que eu vou mostrar aqui agora para você, tá bom? Aí vamos lá. No último dia 7 de agosto foi aplicada a rotina de compensação nas parcelas. Então no dia 7 de agosto começou a compensação automática. E no último dia 9 de agosto foi atualizado o empregador web com a funcionalidade de emissão de GRU para devolução de valores recebidos indevidamente pelos empregados. Então no dia 7 começou a compensação automática, no dia 9 começou a devolução de valores por meio de GRU. Aí vamos lá. No domingo, dia 9 de agosto, saiu a funcionalidade de devolução por meio de GRU. Aí aqui estamos aqui no site do empregador web. Eu apertei naquela opção de consultar benefício emergencial e a gente atualmente está com um filtro novo, que é os acordos com recebimento indevido. Ao clicar aqui nesse filtro e clicar em consultar, você percebe que vai ser direcionado para essa página onde vai ter uma relação de acordos com recebimentos indevidos, ou seja, de acordos que ele analisou e sabe que pagou um valor a mais. Então, se você quer analisar, gente, quais foram os acordos que atualmente estão notificados para devolver valores, você vem aqui em acordos com recebimento indevido, aperta aqui consultar, aí vai aparecer essa lista. Ao aparecer essa lista, você clica aqui no nome da pessoa e vai aparecer esse erro. Olha aqui, recebimento indevido de parcela. Seu requerimento foi notificado porque foi identificado o recebimento do benefício emergencial em desacordo com os critérios estabelecidos na lei número 14.020. Então aqui já está dizendo que teve um recebimento indevido de parcela e a data de inclusão, já apareceu notificação. Aí o que eu tenho que fazer, Manu? Tem que apertar aqui em devolver. Gente, toda vez que você vê que está aparecendo um acordo aqui como acordo com recebimento indevido, você tem que clicar em devolver. Não para devolver na hora, olha aí. É para analisar o que ele está dizendo que tem que devolver. Então é muito importante, gente, que vocês analisem esses acordos para clicar em devolver, para saber o que ele está dizendo que eu tenho que devolver. Para eu analisar se está correto mesmo, se está tudo certinho. Então ele vai mostrar para mim as parcelas que são para devolver, o valor devido que é para devolver e o reajuste do IPCA. Então ele vai dizer, dessa parcela aqui, o valor devido para devolução é isso, e o reajuste IPCA e o valor a pagar. Então basicamente ele vai fazer o seguinte: eu tenho 1.045 mais 1.045 para devolver, totalizando 2.090. Esse aqui são os valores devidos de devolução. Para devolver os valores para o governo, vai ter que ter o reajuste IPCA, tem que ter atualização monetária. Então esse ajuste IPCA tem que acontecer de todo jeito, não adianta. Então caso o funcionário tenha que devolver algum valor por meio de GRU, vai ter que ter o reajuste de IPCA, que é a atualização monetária. E as taxas costumam ser baixas, gente, mas elas são obrigatórias. Então não tem jeito. Se você tem que devolver 2.090, vai ter que pagar R$ 8,98 a mais de atualização monetária, totalizando 2.098,98. Lembrando que aqui não é juros e multas, é atualização monetária, atualizando o valor no tempo. Aí vamos lá, quando você vê esses valores aqui a devolver, qual o papel que você tem que fazer? Você tem que analisar, ver se realmente tem esses valores para devolver. E caso tenha que fazer uma devolução por meio de GRU, você vai preencher aqui os dados do trabalhador e a GRU vai sair no CPF do trabalhador, porque quem é responsável para devolver esses valores é o funcionário. Gente, a empresa não tem nada a ver com isso. A empresa não se envolve nisso. Inclusive, uma pergunta frequente que me fazem é o seguinte: Manu, eu posso pagar a guia de GRU e depois descontar da folha dele? Eu posso pagar a guia de GRU depois descontar da folha dele ou da rescisão do funcionário? Não. Você não vai se envolver, gente. Não inventa de pagar a GRU e descontar da folha ou descontar da rescisão. Não inventa de fazer isso. Deixa ele devolver, porque o responsável é ele. E, inclusive, na CTPS Digital, ele tem como emitir essa GRU. A única coisa que eu vou pedir para você fazer antes é analisar,
para saber se é caso de devolução mesmo por meio de GRU ou é caso de compensação. É só isso. Mas assim, o funcionário vai ter como fazer essa devolução até mesmo por meio da CTPS digital. E quem faz a devolução é o funcionário, gente. A gente não tem nada a ver com isso não. Tem nada a ver. E a empresa não é responsável por nada. Isso é um ponto muito importante. Certo, gente? Aí vamos lá. Então vai sair no CPF do funcionário, certo? Isso aí a gente já analisou. A responsabilidade é do funcionário. E além disso, caso o funcionário não pague, ele vai cair na dívida ativa. Isso é um ponto muito importante. Caso o funcionário não pague a GRU, vai cair na dívida ativa e o CPF dele vai ser comprometido, tá bom, gente? Só para deixar claro. E preencher a justificativa. Na hora de devolução por meio de GRU, na hora que aparece essa opção, vai aparecer os valores que são devidos de devolução, vai aparecer os campos obrigatórios de endereço do trabalhador e vai aparecer o campo de justificativa para você analisar e dizer qual é o motivo. Gente, esse campo ele é facultativo, ele é opcional, mas na minha opinião ele sempre deve ser preenchido. Então preencha esse campo justificando por que ele está devolvendo, qual o motivo, tá bom? Beleza. Aí vamos lá, emissão da GRU. Emita a GRU para pagamento. Se atente à emissão da guia, que sempre sai com a data de vencimento para o último dia do mês. Por exemplo, se você gerar a GRU hoje, o vencimento será dia 31/8. Então, gente, isso é um ponto muito importante. Lembre que a geração do GRU sempre vai sair com a data de vencimento para o último dia do mês. Então, se eu gerar a GRU hoje, dia 15 de agosto, o vencimento vai ficar para o dia 31 de agosto, sempre para o último dia do mês. Tá bom, Manu, e se o funcionário não conseguir pagar essa GRU? Sem problema. Depois que passar a data do vencimento, você vai lá e reemite aquela guia. Só lembre que vai estar atualizado monetariamente. Quanto mais tempo você passar para devolver, mais vai se atualizando o valor de acordo com o IPCA. Tá certo, gente? Então, se eu gerar a guia no dia 15 de agosto, vai sair com a data de vencimento sempre para o último dia do mês, certo? 31 de agosto. E caso meu funcionário não queira pagar aquela guia ou não pague aquela guia, é só você esperar a data de vencimento passar para reemitir aquela guia para o último dia do mês vigente. Certo, gente? Perfeito. E a melhor forma de gerar guia é imprimindo em PDF ou salvando em PDF, porque estava dando muito erro isso e depois foi corrigido. Porque muita gente, na hora de emitir a GRU, apertava em download e era gerada a guia em .jsf e não conseguia visualizar. Então, muitas pessoas, na hora de emitir a GRU, apertavam em download, era gerada uma guia em GSF e não conseguia visualizar essa guia. Mas agora, imprimindo em PDF ou salvando em PDF, fica mais fácil. Então, muitas pessoas no início, quando foram emitir a guia de GRU, fizeram download, geraram a guia .jsf e não conseguiu visualizar essa guia. E a solução que a gente estava dando era imprimir em PDF e salvar em PDF. Mas hoje em dia, gente, cá entre nós, esse erro já foi solucionado, tá bom? Mas na época, como existia esse erro, a gente tinha que imprimir ou salvar em PDF. E lembrete importante, ao pagar em GRU, automaticamente ocorre em alguns dias a baixa no empregador web após o processamento no banco. Então fique tranquilo, pagou a GRU, automaticamente em alguns dias a baixa no empregador web. Pagou a GRU, automaticamente depois do pagamento vai baixar no empregador web e vai acontecer a devolução. Fique super tranquilo, tá bom? Aí vamos para as observações, portanto, importantes. Olha lá, gente, presta muita atenção, começa a anotar. Aí vamos lá. Algumas opções bacanas que você tem que saber. A opção de devolver é para todos? Não, apenas para aqueles que receberam a mais os seus benefícios emergenciais. Então essa opção aqui, ó, tem muitas pessoas que chegaram para mim e disseram: Manu, quando eu cliquei nesse filtro e apertei em consultar, não apareceu nada para mim. Muita gente falou isso. Gente, que coisa boa que não apareceu para você. Não significa que tem erro, significa que você não tem nada a devolver. Então, aquela empresa específica, ao apertar aqui em acordos com recebimento indevidos, graças ao bom Deus, não tem nada a devolver. Então, isso é muito positivo. Não é todo mundo que vai ter que devolver. Apenas aqueles que receberam mais seus benefícios emergenciais, tá certo? Outro ponto, não emita guia de GRU se for fazer compensação automática. Se fizer isso, o sistema vai entender que você já vai devolver por meio de GRU, vai liberar as outras parcelas e não vai mais fazer compensação automática. Então é muito importante que na hora que você for emitir a GRU, você analise, pare e pense. Tá bom, eu tô aqui emitindo a GRU, beleza.
Mas deixa eu ver antes se dá para fazer compensação automática. Porque assim, gente, nós temos duas opções. Não é porque aparece a opção para você devolver que você é obrigada a devolver. Não é que é porque aparece a opção de devolver que você é obrigada a devolver. Não. Você pode analisar a situação. Você não é obrigada a fazer devolução. Aí o que você tem que fazer? Você tem que analisar. Será que é caso de compensação automática? Ou será que é caso de devolução por meio de GRU? Porque compensação automática, meus amores, você não precisa pedir nada não. É automaticamente feito pelo DataPrev. O problema é, se você apertar para emitir a GRU e emitir a GRU, o sistema vai entender, ah, beleza, então ela não vai querer que eu faça compensação automática, ela vai querer emitir a GRU e pagar a GRU, portanto não vou fazer compensação automática. Entendeu o que eu tô querendo dizer, gente? Compensação é feita automaticamente pelo sistema, a devolução por meio de GRU a gente tem que emitir. E no momento que emite a guia de GRU, ele vai entender que você não quer mais compensar. Mas, Manu, se eu quisesse fazer compensação, se você quisesse fazer essa compensação, deixa a GRU vencer, passar, pra gente tentar fazer compensação automática depois. Então, se você quer fazer a compensação automática, depois que a GRU passar o vencimento dela, a gente vai tentar fazer a compensação automática depois. Mas não é garantido, certo, gente? Por isso que a gente tem que pensar muito antes de fazer qualquer coisa no empregador web, tá bom? Aí, vamos lá. O que é a compensação automática? Essa ferramenta apura qualquer diferença paga em acordos cancelados ou paga mais em acordos cessados que foram reduzidas vigências e compensa em parcelas a emitir ou faz apuração e disponibiliza a diferença para a devolução via GRU. Então, a compensação automática ela é ótima, ela já vai compensando. Se ele pagou a mais na primeira parcela, ele compensa esse valor na segunda. Então, se eu paguei a mais na primeira, foi R$50 a mais, na segunda vai sair R$50 a menos. Então, ele já vai compensando automaticamente e a pessoa já recebe o saldo. Por exemplo, no primeiro acordo, o governo pagou R$500 a mais. Agora, no segundo acordo, vai estar R$500 a menos. Isso é compensação automática e é feito automaticamente pelo DataPrev. Se você não emitir GRU, ele vai fazer automaticamente. Agora, para ele conseguir fazer automaticamente essa compensação, tem que ter alguma parcela a emitir. O que significa isso, Manu? Para ele fazer compensação automática, a gente tem que ter alguma parcela a emitir existente, ativa, para que ele faça a compensação. Concorda comigo que é muito difícil compensar se não tem mais valor a receber? Gente, não tem como fazer compensação automática quando você não tem mais nenhum valor a receber de benefício emergencial. Nada a receber. Compensação automática é quando você tem valores ainda a receber. Então, compensação automática acontece quando tem ainda valores a emitir, parcelas que não foram emitidas para o banco e que possam ser compensadas porque o funcionário ainda não recebeu. Mas caso ele não tenha nenhuma parcela a emitir, nenhuma parcela nova, nada, não tem como fazer compensação automática. Aí tem que fazer devolução. E, gente, só para vocês saberem, é isso que eu coloquei aqui, inclusive, a preferência é compensação automática. Então, analisem, parem e pensem. Não é porque tem a opção de devolver por meio de GRU que eu vou devolver por meio de GRU. Eu vou parar, analisar e ver quem tem compensação automática. Quem dá para fazer compensação automática porque o funcionário ainda tem alguma parcela a receber e a parcela ainda está a emitir, eu deixo fazer a compensação. Porque a compensação vai acontecer quando acontecer a emissão da parcela. Agora, caso você queira realmente fazer a devolução, aí você vai deixar a compensação de lado e vai fazer a devolução por meio de GRU. Lembre disso, tá? E lembre que sempre tem que analisar se é caso de devolução ou se é caso de compensação. E qualquer dúvida a gente coloca aqui abaixo, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês que geralmente surge essa situação de compensação automática e devolução por meio de GRU quando o acordo foi cancelado e você fez um novo acordo, ou quando o acordo está como cessado, que é você reduz vigência. Então aconteceu com muitas pessoas, ou elas cancelaram e fizeram novos acordos, ou elas reduziram vigência e os acordos ficaram cessados. Aí vamos lá. Uma coisa que aconteceu muito, gente, que é bom ressaltar, é quando as pessoas estavam cancelando acordo e fazendo o acordo de novo, eu não sei se vocês lembram, para fazer qualquer alteração no acordo, para fazer qualquer modificação no acordo, a gente tinha que cancelar o acordo e fazer de novo. Essa foi a possibilidade que o empregador web nos deu para alterar qualquer coisa, cancelar o acordo e fazer de novo. Só que quando a gente cancela o acordo e faz de novo esse acordo, acontecia que ele ignorava que tinha pago já 2 parcelas e começava a pagar de novo. Aí vamos lá, eu tinha um acordo de suspensão de 60 dias.
Então, eu tinha um acordo de suspensão de 60 dias. Queria alterar alguma coisa no acordo, um dado cadastral, alguma informação. Aí eu ia lá, cancelava o acordo e fazia o acordo de novo. Quando eu fazia isso, independentemente de ser pago ou não os primeiros 60 dias, começava a pagar de novo as parcelas. Isso era um erro do Dataprev. E por causa desse erro, muita gente recebeu em duplicidade. Aí são casos que pode acontecer a compensação automática ou devolução por meio de valores, tá bom? É isso que eu coloquei nesses dois casos aí. Aí vamos lá. Quais são os casos de devolução por meio de GRU? A devolução via GRU só precisa ser feita se não foi recadastrado o benefício por realmente não ser devido ou se já aconteceu, acabou todas as parcelas. Não tem nenhuma parcela a emitir. Então pode acontecer realmente, meus amores, de você cancelar o benefício porque ele não era devido ou porque não tem mais nenhum valor mais a receber. Então pode ser que o funcionário não tenha mais nenhuma parcela a receber, e, portanto, já vale a pena devolver por meio de GRU agora. E pode ser realmente que aconteça do benefício não ter sido devido. Aí tem que devolver por meio de GRU de toda forma. Então, esses são os casos de devolução por meio de GRU. Quando não der para fazer compensação automática, aí a gente faz a devolução por meio de GRU, tá bom, meus amores? Só para deixar claro. Aí, vamos lá. Na prática, um exemplo prático. Cancelei um acordo, seja indevidamente ou para fazer uma alteração, e fiz um novo acordo no empregador web. Então, eu cancelei o acordo e fiz um novo acordo idêntico no empregador web. O empregador web entendeu que tinha 2 parcelas a receber a mais, apesar de já ter sido recebida 2 parcelas. Logo após, fiz um acordo de redução, como ficou a compensação de valores. Olha aí, isso aí é um caso clássico que aconteceu com muitas pessoas. Então, a gente cancelou um acordo, seja indevidamente ou para fazer uma alteração. Fiz um novo acordo no empregador web. E com isso, o empregador web entendeu que tinha 2 parcelas a receber a mais, apesar de já ter sido recebida 2 parcelas. Logo após, fiz um acordo de redução. Como ficou a compensação de valores? Olha aí. Aí, vamos para o exemplo prático. Primeira e segunda parcela de suspensão, que eram as parcelas devidas realmente de suspensão. Valor de parcela, R$ 1.045, R$ 1.045. Situação, paga. Pagaram as 2 primeiras parcelas. Aí foi cancelado e feito de novo acordo. Aí apareceu mais 2 parcelas a pagar indevidamente. Terceira parcela de suspensão, R$ 1.045, paga também. Quarta parcela de suspensão, R$ 1.045, paga também. Então, ele recebeu aqui 2 parcelas a mais. E, no final, ela tinha a redução, que a gente fez um acordo de redução de 30 dias, de R$ 522, que ainda estava com a parcela a emitir. Aí vamos lá para a nossa situação. Total pago para o funcionário foi R$ 4.180. Pagos indevidamente foi R$ 2.090, que foram essas 2 parcelas. E a compensação automática com a parcela emitida de R$ 522. E no final sobra R$ 1.568 para devolver por meio de GRU, sem contar com atualização. Então, gente, nesse caso aqui específico, por ter ainda uma parcela a emitir, uma parcela a compensar, eu vou deixar fazer compensação automática. Porque realmente, gente, ele tem R$ 2.090 para devolver, que foram 2 parcelas a mais que ele recebeu. Mas a redução ainda está a emitir. O funcionário ainda não recebeu. Então, ainda tem chance do Dataprev fazer essa compensação automática. Pegar esses 2.090, diminuir esses 522, reter esse valor aqui de redução. E no final vai sobrar para mim, para devolver por meio de GRU, 1.568. Só para deixar claro. Então, essa parcela aqui, a emitir, ela é uma parcela que vai ser retida para compensação automática, para no final a gente devolver esse valor aqui. Tá certo, gente? Bem melhor do que devolver R$ 2.090 e receber esse valor. Tá certo? Então, esse é um caso que compensação automática vale a pena. Agora, se aqui estivesse como emitido, não tem o que fazer, tinha que devolver por meio de GRU. Então, se não tem mais nenhuma parcela a receber, nada, nem a emitir, e tivesse aqui com a situação de emitido, aí realmente eu tenho que fazer devolução por meio de GRU, ok, meus amores? Lembrando que esses valores aqui não contam com a atualização que vai acontecer monetária do IPCA, tá bom? Aí, isso aqui eu já respondi para vocês. Finalmente, como peço a compensação automática? Devolução é a opção e você pede. A compensação não precisa pedir, o sistema faz automaticamente. Sugestão, só deixa para fazer a devolução quando não tiver mais parcelas a emitir. Certo, gente? Uma coisa que a gente já falou várias vezes.
Até quando o empregador web tem para fazer compensação automática? No processamento da parcela que está a emitir. Quando acontece o processamento da parcela que está a emitir, acontece a compensação automática, gente. Então é só questão de esperar. Até quando posso fazer devolução por meio de GRU? Não tem uma data específica para você fazer devolução por meio de GRU. Ninguém está lhe obrigando a fazer em 30 dias, 20 dias, 15 dias, nada disso. Mas, quanto antes você fizer, melhor. Concorda comigo? Porque com o passar do tempo vai aumentando o valor da atualização monetária e a qualquer momento pode chegar uma notificação no CPF do funcionário com dívida ativa. Então, quanto antes, melhor. Você analisa se tem alguma compensação. Caso tenha alguma compensação, deixa acontecer e devolve depois. Agora, mais importante, gente, toda nova funcionalidade do empregador web, tudo que é novo, tem que ser estudado primeiro. As pessoas são muito corridas, elas correm logo para solucionar o problema. E tudo que é de novo no empregador web, a gente nunca faz de primeira, a gente analisa toda a situação para começar a devolver. Tem que ter calma nessas horas para não fazer besteira. Mas sim, devolução por meio de GRU pode acontecer o quanto antes, mediante análise, certo? Até porque com o passar do tempo vai atualizando e a qualquer momento pode chegar uma notificação de dívida ativa do funcionário. Já tem a opção da CTPS digital? Desculpa, gente, agora tem essa opção da CTPS digital, sim. Na época que foi criada essa opção não tinha, mas agora já tem essa opção de devolução por meio de GRU. Fiquem super tranquilos que agora tem, tá certo? Inclusive, meus amores, tem essa opção da CTPS digital e eu aconselho muito a vocês que depois que vocês analisarem e ver que a devolução realmente vai ter que acontecer tudo certinho, deixa o funcionário emitir a GRU por meio da CTPS digital. Eu acho isso muito legal, uma cliente minha pediu e eu achei muito legal. Se a gente analisou, viu que tá tudo certinho e a devolução tá certinha e realmente tem que fazer a devolução, deixa ela emitir pela CTPS digital, porque agora ela tem a opção. Aí é obrigado a emitir GRU? Não, não é porque aparece para você a opção de devolver por meio de GRU que você é obrigado a emitir. Você tem que analisar se dá para fazer compensação. Caso não dê para fazer compensação, a gente vai lá e faz devolução. Parcela devolvida. Gente, a parcela devolvida não tem muito a ver com esse problema específico do empregador web, que é de devolução de valores. Mas eu achei que era muito importante eu falar, porque se correlaciona. Então, casos de status da parcela como devolvido. Porque muita gente tem me reportado que o status da parcela de algumas pessoas está como devolvido. Caso isso aconteça com você, o posicionamento é aguardar. Porque ainda no mês de agosto de 2020, sempre nas sextas-feiras vai ser devolvido os valores. Gente, o DataPrev já sabe que está acontecendo isso. Várias pessoas com status na parcela de devolvido. Caso esteja acontecendo, é porque teve algum problema. O benefício foi para o banco, teve algum erro de processamento e o benefício voltou para o Ministério da Economia. Então, o benefício emergencial foi para o banco, teve algum erro de processamento, algum problema do benefício, que o benefício voltou para o Ministério da Economia. E fica lá como status de parcela devolvido. Caso isso aconteça, fica tranquilo. Ainda no mês de agosto, geralmente acontece nas sextas-feiras, vai ser devolvido de novo esses valores para o funcionário. Então, caso ele analise que o funcionário tem direito a essa parcela, vai devolver de novo. Ah, Manu, posso entrar com recurso? Nem adianta, gente. Não adianta entrar com recurso, é o DataPrev que vai fazer essa devolução automaticamente, basta aguardar.